Shalom Aleichem, paz seja convosco, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu quero compartilhar um texto com você, está no livro de Atos, capítulo de número 8, versículo 26 ao versículo de número 40. Eu não sei se você já leu, já acompanhou esse texto, já viu ministrações referentes a esse texto, mas nós encontramos aqui uma história de um homem de Deus chamado Filipe, que é condicionado a desenvolver a missão a qual Jesus desafiou os seus discípulos. Você é um discípulo do Senhor Jesus. Eu quero que você medite nisso. Você tem uma missão. Deus confiou algo nas tuas mãos para você realizar. A história nos conta, o texto que mencionei, que Filipe, ele ouve a voz de um anjo que direciona ele a encontrar um homem que está descendo de Jerusalém, que está indo de Jerusalém para o seu país. O que esse homem tinha ido fazer em Jerusalém? Qual era o objetivo dele em estar em Jerusalém? O texto conta que esse homem era um etíope. Ele tinha subido a Jerusalém para adorar a Deus. Então esse homem era um adorador. Eu quero te perguntar, vem cá. Você é um adorador? É um adorador? Eu estou falando como um adorador. Existe até uma música do Nani Azevedo, adorador com excelência. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Este etíope, ele era um adorador. Ele saiu da Etiópia, ele saiu do seu país. Ele era um alto oficial que servia a rainha. Ele servia com a sua vida, com as suas habilidades. Só que ele sobe para Jerusalém para adorar. Quando ele está voltando da adoração, ele se depara com Filipe. Por que Filipe vai até este homem? Porque o anjo e o Espírito de Deus falou: vai ao caminho de Gaza, que está deserta, e lá haverá um homem, um etíope, um eunuco, e você vai ministrar a vida dele. Olha que sensacional. O que eu quero chamar a sua atenção em relação à postura de Filipe é a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e a voz de um anjo. Aí eu te pergunto, qual é a voz que você está ouvindo? Nós estamos caminhando nessa terra, peregrinando nessa terra, mas nós temos uma missão que o Senhor confiou a nós, confiou a você. Verdade? Nós não estamos aqui por acaso, à toa, de bobeira, não. O Senhor confiou uma missão nas tuas mãos. E Filipe, ele entende essa missão e agora ele está direcionado pela voz do Espírito, executando a sua missão. Mais uma vez eu te pergunto, qual é a voz que te direciona? Qual é a voz que você escuta? Qual é a voz que leva você a executar o que você está executando? Filipe, ele era sensível à voz do Espírito Santo. Sabe o que me lembro? Do apóstolo Paulo, quando também estava caminhando em direção a Damasco, com a finalidade de perseguir a igreja. Ele encontra com um clarão. Esse clarão nós sabemos é a revelação de Jesus. E ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, essa voz começa, então, a partir daquele momento, a direcionar a vida do Saulo, que futuramente se torna no grande apóstolo Paulo. Qual é a voz que você ouve? Grava uma coisa: os filhos precisam aprender a ouvir a voz dos seus pais, e aí você vai ter sucesso. As ovelhas precisam aprender a voz do seu pastor, aí você vai ter sucesso. No ministério, você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, e você vai ter sucesso. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, qual é a voz que você ouve? Filipe, ele vai ter sucesso na missão, porque ele ouve a voz do Espírito.
Você conhece essa história? Leia o texto. Aí, preste atenção. Olha aqui um pouquinho nesse vídeo que você está assistindo. Me acompanha. A garantia do meu e do seu sucesso muitas vezes está relacionada à voz que eu ouço e à execução dessa orientação. Porque não adianta nada você ouvir a voz e não agir de acordo com a voz está te direcionando. Quando Felipe ouve aquela voz, ele age de acordo com aquela voz. Ele toma atitude, ele tem ações condicionadas à voz que ele ouviu. E interessante que, grava isso, interessante que no final dessa trajetória, desenvolvendo a missão direcionada pela voz, ele tem êxito na sua missão, como o batismo do eunuco. Então, a execução, como estava te dizendo, ou a ação, a prática daquilo que a voz te direcionou, a voz do Espírito Santo, a voz dos seus pais, a voz do pastor, a voz do seu líder. A execução vai te condicionar a você ter resultado e sucesso na missão que você está realizando. É o que acontece com Felipe. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós observamos claramente a história da viúva com o profeta. Escuta, a viúva chega num profeta e ela conversa com ele. E ele fala o que você tem em casa. Ela falou, tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite. Ele fala, olha, pega botija com a vizinhança. Ela ouve aquela voz e segue aquela orientação, executa de acordo com a direção deste homem. Quando ela acaba as vasilhas, ela volta nele, ele continua falando, ela ouve aquela voz e a voz diz, olha, paga suas dívidas, né, e viva do resto. Quer dizer, a bênção para aquela mulher foi além do que ela poderia imaginar. Então, preste atenção, qual é a voz que tem falado ao teu coração? Qual é a voz que tem falado aos teus ouvidos? Quando Deus fala aos teus ouvidos, você ouve. Quando Ele fala à tua mente, você entende. Quando Ele fala ao teu coração, você sente. E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu quero te perguntar uma coisa. Nesse cenário, nós temos duas pessoas, Felipe e o eunuco. O eunuco era um adorador, só que ele não tinha a revelação de quem era Jesus. Quantas pessoas que você conhece que são adoradores, adoram a Deus, o reconhece como Deus, o reconhece como Pai, mas ainda não tem a revelação de quem é Jesus. Estão dentro dos templos, mas ainda não tiveram a revelação de quem é Jesus. Tem uma Bíblia na sua casa, carrega uma Bíblia no seu celular, mas ainda não tem a revelação de quem é Jesus. Na história nós temos Felipe. Felipe já tem a revelação de quem é Jesus. Ele é um adorador também, conhece a Deus, mas ele tem a revelação de quem é Jesus. E a partir de um texto bíblico, Felipe mostra para o eunuco quem é Jesus. Essa revelação é tão forte no coração do eunuco que ele decide se batizar. E o texto termina que Felipe é arrebatado e o eunuco segue seu caminho com grande alegria. Porque quando nós temos a revelação de quem é Jesus, nós seguimos a nossa vida, a nossa peregrinação com grande alegria. Agora, tudo isso a partir de quem? Ou melhor, agora tudo isso aconteceu a partir do momento que Felipe foi sensível a ouvir a voz do Espírito e ter ações de acordo com essa voz. Quer ter sucesso? Seja sensível à voz do Espírito Santo e haja de acordo com essa voz. E a sua missão vai ser executada. O Espírito é aquele que nos ensinará todas as coisas. Eu amo a Jesus. Eu amo ouvir sua voz e a voz do seu Espírito falando ao nosso coração. O poder do Espírito Santo ministrando as nossas vidas. Deus abençoe você. Deus abençoe seu ministério.
Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.